O Deus que fala. No livro de Jonas, lemos: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Em Mateus, Jesus disse a Pedro: Vai até o mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Quem falou aquele peixe para engolir aquela moeda e para ficar com ela em sua boca? Quem falou aquele peixe para morder aquele anzol? De Gênesis a Apocalipse, vemos relatos de um Deus que fala ao homem, que fala à sua criação. Afinal, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra, e tudo veio a existir. Ele não nos criou e nos largou por conta própria aqui na terra. Ele se comunica com seus filhos. O Salmo 29 diz: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Uma voz poderosa assim que faz tremer a terra, não deveria fazer tremer também o meu e o seu coração? E o salmista continua dizendo: A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Cada animal que tem as suas crias as tem no tempo certo, porque dos céus o Senhor brada na terra e tudo se realiza. No Salmo 107, lemos que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Você já pensou nisso? Ele chama as estrelas, chama a chuva, chama as nuvens do céu, chama os ventos e os libera sobre a terra. Ele ordena aos raios que saiam e lhe digam: Eis-nos aqui. O Salmo 50 diz: Fala o Senhor, o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. E diz ainda: Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. E ainda no mesmo salmo ele diz: Escuta, povo meu, e eu falarei. No livro de Ezequiel, lemos estas palavras poderosas: Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Uau! Se isso não faz você tremer, o que mais fará? Entre as palavras poderosas que João usa em Apocalipse para descrever a visão que teve do Cristo glorificado, ele diz que a sua voz era como voz de muitas águas. Como uma voz poderosa assim poderia passar desapercebida ao homem? O nosso Deus é um Deus que fala. Jó diz que Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. O que acontece não é que Deus esteja em silêncio, mas nós é que não conseguimos discernir a voz do nosso Criador. Você se lembra de quando Jesus deu ordem ao vento e ao mar e eles se aquietaram? E no livro de Jó, Deus fala que traçou limites ao mar e disse: Até aqui virás, e não mais adiante,
e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Toda a criação ouve a voz de Deus e obedece, mas o homem, por ter muitas vezes os ouvidos tampados ou cheios de tantas outras vozes, muitas vezes não consegue discernir a voz do seu Criador. Mude essa realidade hoje. Procure sintonizar-se com a voz do seu Pai. Há uma frequência espiritual na qual todo aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, pode sintonizar, ouvir e discernir a voz do seu Criador. Que cessem os ruídos de todas as outras estações que fazem um chiado barulhento em nossos ouvidos e que consigamos encontrar aquela sintonia fina e perfeita que nos conecta à voz daquele que nos criou para a sua glória e para o louvor da sua majestade. Nestes últimos dias, amados, isso é essencial para a sobrevivência do cristão. Pense nisso. Dedique tempo no dia de hoje e todos os dias para sintonizar os seus ouvidos à voz mansa e suave do Espírito Santo. E você ficará maravilhado com o que Deus vai lhe revelar. Que Deus o abençoe na sua busca por esse Deus que fala.